Boa tarde. Boa tarde. Desculpe aqui, a conexão caiu, mas eu já voltei aqui. Quem está falando, para quem não me conhece, sou Daniela Capanema, sou primeira secretária desse biênio da diretoria da ABAME. Nós vamos começar aqui a nossa live Chega de Café, que acontece todas as quartas-feiras, ao meio-dia. Hoje nós vamos ter como nossa convidada a doutora Jéssica Arieira, especialista em compliance no ramo de criptomoedas, e ela vai trazer um pouco aqui para a gente acerca das inovações e da atuação do advogado nesse ramo, né? Então, eu vou chamar aqui, convidar a doutora Jéssica. Guardar aqui a doutora Jéssica entrar. Olá, Boa Dani, tudo tarde. bem? Tudo bem? Bem-vinda à BAME. Aqui a nossa live hoje, toda quarta, Chega de Café, que a gente vem trazer sempre algum tema relevante para o mercado imobiliário. Então, hoje nós temos aqui a nossa ilustre convidada, especialista na área de compliance, vai trazer aqui para a gente e compartilhar aqui para a gente inovações no mercado, formas de monetização. Bem-vinda, doutora Jéssica. Muito obrigada, doutora Dani. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com esses advogados que pararam ali a hora do almoço para ouvir a gente. Esse tema é super relevante, é um tema que a gente consegue monetizar muito, consegue aproveitar ali essa área de inovação no setor imobiliário para ter bons contratos de honorários. E quem assistir a gente, com certeza vai levar boas dicas para conseguir ali novos clientes e novas áreas de atuação dentro do setor imobiliário. Maravilha, maravilha. E deixa eu só ver se eu consigo aqui convidar a doutora Alessandra, que é a nossa presidente da ABAME, e ela vai participar aqui conosco. Deixa eu ver só se eu consigo. Ale, se você estiver me assistindo, pede um convite, por favor. Acho que ela já está assistindo aqui, mandou um olá. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui. Adicionei ela aqui também como moderadora da nossa live. Pronto, convidei. Vamos ver se ela vai entrar. Olá! Cheguei! Que bom, boa tarde, doutora Alessandra. Hoje a Tudo live bem? é das loiras. As loiras dominaram a quarta-feira de hoje, entendeu? Boa Trazendo tarde, um brilho aqui, né, para sua quarta-feira à tarde. da ABAME. Seja bem-vinda ao nosso evento Chega de Café. Esse evento é um evento ainda piloto, né? Que nós estamos ainda em fase experimental, estamos evoluindo, né, doutora Daniela? Porque nós começamos recentemente, que nós temos esse objetivo de divulgar no Instagram, nas redes sociais, um pouco sobre a nossa ABAME, sobre a nossa instituição, sobre os nossos convidados, que são geralmente sempre palestrantes que se destacam no meio jurídico, no mercado imobiliário, e também para a gente poder estar levando para a sociedade civil também conhecimentos sobre o que está acontecendo no mercado imobiliário, o que tem de novo. E eu sei que o tema que vocês vão trazer aqui hoje é um tema realmente muito surpreendente para algumas pessoas, o público em geral. Eu percebo que eles vão se interessar muito sobre essa demanda. E o que eu
compliance é sempre assim, eu gosto muito dessa questão do compliance, porque eu lembro que quando começou a se falar em compliance, a gente se falava em compliance, as pessoas imaginavam que o compliance era sempre restrito às empresas, mas para querer desvendar questões de comportamentos antiéticos, né, assédio e demais questões dessa natureza. Só que eu sempre fui uma defensora de que o compliance era muito mais profundo e muito mais abrangente do que interdisciplinar até, né? Do que necessariamente essas questões. E quando a Dani propôs esse tema, eu achei assim, nossa, fantástico, né? Porque a gente vai mostrar uma outra faceta do compliance, digamos assim, né? Uma outra utilidade dessa ferramenta extraordinária no mercado imobiliário. Então, estou aqui para ouvir e torcer. E nós estamos vendo o Arnon aí, o nosso doutor Márcio Aleluia. Estamos com a casa cheia, que legal. Que legal. Então, vamos lá. Passo a nossa convidada. Doutor Daniel Martins, também nosso vice-presidente, também está assistindo. Viu? O nosso Chega de Café está crescendo. Bom, que iniciativa linda que vocês tiveram, realmente levar informação ali, né? Principalmente para nós advogados, sobre o setor de inovação, sobre como monetizar, como realmente captar clientes, o que vocês podem oferecer, o que a gente pode oferecer nesse âmbito imobiliário que está se desenvolvendo, se desenrolando no setor tecnológico, com várias novas ferramentas aplicáveis hoje em dia, o que você pode levar hoje para o teu cliente, para ele se destacar, para ele ser ali uma ferramenta, um case de sucesso e acompanhar todas essas transformações. A gente vai falar aqui, né, de pagamento com cripto, de metaverso, de como aplicar compliance nessas novas tecnologias que estão surgindo nesse setor imobiliário, que o advogado que não estiver ali atualizado nesse setor pode ficar para trás, mas a ABAME está fazendo um papel sensacional em deixar todo mundo aqui um pouco mais atualizado nesse nosso horário de almoço aqui hoje, né? Então, sejam todos bem-vindos, vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a nossa conversa, podem enviando aqui, que a gente vai pautar para responder aqui o que for enviado. E vamos começar o nosso papo. Isso aí. E outra coisa também que eu achei assim, bem interessante é que você falou de questões que muitas pessoas, a gente não está tendo, quando a gente fala em Instagram, né, a gente fala para a sociedade em geral. Por isso que eu gosto muito de estar trazendo essa questão da sociedade civil em geral, porque a gente não está falando só para os advogados. E muitas pessoas não entendem de determinados termos jurídicos e termos de mercado. Então, seria assim, interessante estar sempre fazendo uma tradução a esse respeito. E aí eu queria assim, que você falasse um pouco sobre essas questões, quais são as principais tendências em termos de inovação que já estão no mercado imobiliário, no que diz respeito ao compliance, ao metaverso, todas essas questões que você vai estar trazendo aí para a gente. A cripto, porque a cripto, o pessoal está falando de cripto e tem muita gente que não sabe o que é. Então, é sempre bom fazer uma introdução, porque a gente tem um público em geral aí assistindo, e o pessoal que tiver, né, que quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente está aí para... A nossa convidada está aí para tirar as dúvidas, né? Com certeza, contem comigo. Acho importante a gente introduzir informando que nós estamos vivendo uma nova era, né? A gente já passou algumas... Oi? A gente está vivendo uma nova era, de novo, né? A gente teve uma revolução tecnológica ali com a internet, a gente está vendo ali alguns cases, inclusive, deixo aqui meu parabéns para o nosso município do Rio de Janeiro, que foi pioneiro. A gente teve ali o decreto que saiu agora em outubro, que as pessoas vão poder agora pagar seu IPTU com criptoativos, né? E a gente entra ali nesse setor de novo de meio de pagamento. Quando surgiu o cartão de crédito, muita gente ficou desconfiada naquela época, né?
Quem pegou essa transição lembra bem disso. Ué, como é que um cartão de plástico agora vai ser um pagamento, vai substituir o dinheiro? E agora a gente está vivendo isso novamente com o setor de criptoativos. Como a gente vai conseguir utilizar os criptoativos para efetuar ali pagamentos, né, de um imóvel, de uma obra, de uma transação. Existem construtoras que já estão fazendo isso, né? Algumas imobiliárias também já adotaram esse meio de pagamento como opção também para aquele cliente que quer comprar. É muito interessante, como eu disse, se a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, e de novo eu deixo parabéns, porque é um projeto lindo, é um projeto inovador, feito ali na Secretaria de Desenvolvimento, iniciado na Secretaria de Desenvolvimento, abraçado muito pela Prefeitura também, em que existe essa possibilidade já hoje, né, com um decreto, de começarmos a desenvolver o meio de pagamento do IPTU com criptoativos, e não seria diferente ali se a gente consegue pagar um imposto, né, dentro desse meio de pagamento inovador. É claro que o mercado também já está se mobilizando para conseguir efetuar também esses recebimentos em criptoativos. Eu vou introduzir um pouquinho como funciona esse setor de criptoativos e quem já está fazendo, tá? Quem já está atuando ali com recebimento de criptoativos no setor imobiliário. Vou citar aqui a Gafisa, muitos devem conhecer a Gafisa, ela já tem essa inovação de meio de pagamento. Os criptoativos, eles são ativos digitais que vêm com uma propriedade de ter uma auditoria transparente numa rede descentralizada. Vou explicar, vou traduzir. Quando a gente tem um sistema centralizado como o nosso, né, o Banco Central do Brasil, nós temos todas as transações auditadas por um sistema centralizado, que é o nosso Banco Central. Então, tudo que é passado pelas instituições financeiras, pelos nossos bancos, né, a gente tem ali uma auditoria, uma fiscalização do nosso setor ali pelo Bacen, pelo Banco Central. Quando a gente fala especificamente de Bitcoin, né, de rede blockchain, nós estamos falando de uma descentralização. Todos nós podemos fazer essa auditoria. E essas carteiras virtuais, elas ficam disponíveis para todo mundo auditar. Isso significa que quando a Jéssica transfere um Bitcoin para Daniela, o que isso significa? Significa que todo mundo, todos os usuários da rede blockchain, eles podem auditar sabendo que houve uma transação da Jéssica para a Daniela. Aliás, não da Jéssica para a Daniela, da carteira da Jéssica para a Daniela. E isso torna o sistema mais seguro. Ou seja, quando a gente tem o nosso dinheiro no banco, digamos assim, eu tenho 10 mil reais na minha conta corrente. Isso significa que está numa conta gráfica dentro da minha conta corrente, mas não é auditável por terceiros. O setor de criptoativos, ele traz essa inovação. Todos conseguem auditar e com isso não há possibilidade de simulação de quanto tem de fato naquela carteira, naquela conta. Então, se eu tenho 10 mil reais na minha conta corrente, existe uma conta gráfica e aquele dinheiro pode ou não estar lá. Hoje, as instituições financeiras, elas pegam o dinheiro da sua conta corrente, emprestam para terceiros e o seu saldo fica ali disponível, mas, na verdade, aquele dinheiro não está lá. E isso é totalmente lícito, tá? Só que no setor de criptoativos, a gente não consegue fazer isso na rede blockchain. Se aquele dinheiro for movimentado, não há possibilidade de simular aqueles valores dentro da carteira se de fato não estiverem lá. Com isso, adota-se ali um sistema extremamente auditável, seguro, para você hackear hoje em dia uma carteira virtual, né, como se fosse a sua conta, né, corrente virtual, é extremamente difícil, né? Você teria ali que ter um computador quântico, que não existe ainda para fazer esse rompimento da cadeia. É claro que existem hackers que fazem isso através de engenharia social. Mudam o número da carteira, pegam ali essas informações,
mas dentro do sistema, usando ele da forma correta. Só um minutinho, Alê, desliga um pouquinho seu microfone, por favor. E tá. Eu tô tossindo, preciso. Existe, então, essa auditoria, essa transparência em que todos os usuários conseguem fazer durante as transações. Coisa que hoje no nosso sistema bancário não tem. Só quem consegue fazer isso é o banco. E o banco, ele previamente tem autorização para deixar a sua conta gráfica, né? Não necessariamente com dinheiro. Isso não acontece no setor de criptoativos. Vendo isso de uns anos para cá, como um colega que até mencionou ali em algum comentário, de fato, incorporadoras, construtoras, imobiliárias já estão utilizando esse meio de pagamento. Ou seja, você consegue sim comprar um imóvel, né, ter ali um meio de pagamento dentro de uma construtora com Bitcoin, porque ele já consegue fazer essa conversão, né? Você compra em Bitcoin e você recebe sim o seu imóvel, você recebe ali a sua cota e é um meio de pagamento, tá bom? Válido. Jéssica, como funciona para a gente ter maior segurança jurídica? Aí entra a questão do compliance, né? Toda vez que a gente vai pensar ali no ambiente virtual, nós precisamos entender que há, de fato, uma prevenção que deve ser feita por você, advogado, que vai prestar uma consultoria ali para o teu cliente, que seja uma imobiliária, uma construtora. Você precisa identificar, precisa pegar os dados com muito carinho, os documentos com muito carinho, daquele cliente que vai fazer o pagamento em criptoativos. Você precisa entender que aquele meio de pagamento, ele funciona, ele precisa ter uma auditoria de quem é o seu cliente, que a gente chama de Know Your Client, né? O KYC. O KYC nada mais é do que uma das normas ali de conformidade, uma parte ali de compliance, que vai fazer você identificar o seu cliente para saber se de fato é ele que está fazendo aquele pagamento e não dissimulando aquela transação financeira, tá? Hoje, quem estiver fora dessa inovação de pagamento do setor de criptoativos, dificilmente vai conseguir acompanhar, porque é um setor crescente, a gente já tem projeto de lei, a gente já tem aí a prefeitura, como eu disse, do Rio de Janeiro, com um decreto oficializado em outubro desse ano, que vai permitir o pagamento do IPTU em criptoativos, já sendo operante, já sendo operacionalizado. Então, não é mais algo utópico, é uma realidade que a gente vai experimentar e temos que, sim, nos atualizar. Pode ser que daqui a pouco os nossos clientes queiram nos pagar também com esse meio de pagamento. Então, é importante que a gente tenha todas as regras de como estruturar isso, como receber isso com segurança. Dani, quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente vai chegar daqui a um período curto. Eu nem acho que vai ser tão longe assim, não, que até na praia a gente vai comprar nossa aguinha lá, nosso picolé, nosso mate com Bitcoin, não vai demorar. Em outros países já é assim, né? Você já compra qualquer coisa na rua, não para num restaurante, você já paga. Não é uma coisa tão comum, mas também não é uma coisa ainda que está tão fora de uma realidade próxima, né? Exatamente. Alguns países, como El Salvador, já adotaram o Bitcoin como moeda oficial. Eu tenho um cliente que ele ama surfar lá em El Salvador. Então, é engraçado que esse exemplo que você deu, Dani, de você estar na praia, né, numa barraquinha, ele já acontece em El Salvador. Ele, para comprar um coco, ele consegue comprar uma água de coco ali com Bitcoin. Já é uma realidade. Então, a gente precisa ficar de olho nessas questões de transação. Acho que tem muita exploração de mercado, né? É uma demanda altíssima que a gente pode explorar enquanto advogados e enquanto sociedade civil. É algo que, se você tem Bitcoin, se você tem criptomoedas, se você é um estudioso, quer usar como meio de pagamento, já é uma realidade, você pode sim, com os devidos cuidados. Não faça isso sem ter uma consultoria, sem ter um advogado para
te indicar ali os melhores caminhos e a segurança, né? As empresas precisam ter setorizado um setor de KYC, Know Your Client, conheça o seu cliente, para saber se aquela transação de fato é segura. Então, assim, para o advogado que se interessar nesse tipo de atuação, seria mais uma atuação empresarial, né? Atuando para a empresa, fazendo compliance para a empresa, identificando esse adquirente, se ele está ali mesmo querendo comprar uma unidade, se é uma pessoa que tem uma ficha legal, tudo isso, né? Para não correr também o Exatamente. risco da empresa estar fazendo uma transação com uma pessoa que está com outros interesses, né? De virtual interesse. Ou E o que utilizar o mais? famoso laranja, né? Ou É, utilizar o famoso laranja, né? Olha, eu vou enviar, eu vou comprar em Bitcoin e eu vou enviar dessa carteira. Aí você vai perguntar, mas essa carteira é sua? Né? Quem é esse cliente? Na hora de emitir uma nota fiscal, na hora de fazer a declaração, né? Na hora de fazer o registro, você vai fazer a sua declaração para a Receita Federal, informando que foi aquela pessoa, né, que de fato está na escritura, que fez ali a aquisição por meio de criptoativos. Isso tudo tem que constar. Mas antes disso, você precisa coletar os documentos, né? CPF, identidade, fazer uma verificação, um estudo para saber se essa pessoa de fato comprou esses criptoativos de forma lícita, se ele não está operando em lavagem de dinheiro ou se ele não é alguém que está sendo utilizado para desvirtuar o verdadeiro proprietário. Então, tudo isso é muito interessante, né? Hoje a gente tem uma demanda altíssima que necessita dessa consultoria, tá? Para fazer essas transações em segurança. olha, eu convido aos colegas que estão aqui com a gente ao vivo assistindo, que conheçam pessoas que se interessem por esse tema, manda aí um aviãozinho, manda aí para os seus colegas para também ir acompanhando com a gente. E, e assim, Jéssica, o que mais que você conhece, assim, que já está em andamento, que já está atualmente acontecendo nesse setor imobiliário, com essas inovações? Bom, vamos falar um pouquinho agora de metaverso, né? Vamos falar Metaverso, de metaverso. Como é que eu já ouvi tá, falar, Jéssica, doutora Jéssica, como é que tá o metaverso no mercado imobiliário? Estou curiosa para saber disso. é aquele, né? É aquela velha. Eu até esqueci aquele trecho da música acho que é do Zeca Pagodinho do Caviar, né? Já li sobre isso, mas, quer dizer, já ouvi falar, mas não sei o que que é, né? Que eu não consigo lembrar a música aqui agora. Mas, assim, o metaverso, Já, pessoal, pode falar. Pode falar, Dani. Eu esqueci o trecho da música. Mas, né, é muito engraçado porque, assim, as pessoas estão falando, né? O Facebook, o Instagram já mudaram de nome. Se você entra hoje lá, tem Meta, não é mais Facebook, não é mais, né? É tudo do Meta. E está sendo feito um investimento bilionário ali por várias empresas, mas ninguém sabe de fato qual é a aplicabilidade dele. E hoje eu vou trazer para o nosso setor imobiliário, para a nossa conversa aqui, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos pensar que você está passando na rua, você tem interesse de comprar um imóvel, visitar um imóvel, e aí você vê um imóvel ali em construção. Toda vez que você vê um imóvel em construção, normalmente você tem ali uma imobiliária embaixo, né? Uma salinha ali de corretores com o visite o planejado, né? Visite aquele imóvel modelo ali para você ver como é que vai ficar o prédio. E aí eles te dão ali uma planta ou te colocam ali em um apartamento, né? Que eles usam como modelo para você entender, né? Como vão ficar as outras unidades e você se projeta, você tem como base aquele experimental ali daquele imóvel para saber como é que vai ficar a sua unidade, né? Todo mundo já entrou num desses, certo?
Bom, quando você entra num desses, você tem ideia de quanto é o investimento para construtora fazer um imóvel desse de exemplo, né? Um imóvel planejado ali para o cliente entrar e se sentir em casa, sentir vontade de comprar uma unidade com base naquela que ele projetou. Então, isso é muito natural do mercado, os corretores vendem em cima disso. Quando a gente fala no ambiente metaverso, no ambiente virtual, a gente pode levar essa realidade sem esse custo elevado de fato de fazer uma unidade modelo. Então, vamos lá. Eu chego lá no prédio em construção, só obra, tá? Ou às vezes nem obra, só o terreno. Aí eu vou ter uma cadeira, o meu corretor e eu vou ter um óculos, tá? Quando eu colocar meu óculos, eu vou ver o imóvel pronto. Eu vou ver o imóvel como vai ficar. Eu vou colocar meu óculos, vou entrar ali no meu ambiente virtual do metaverso e vou falar o seguinte, putz, aqui tem uma cozinha, 2 quartos, uma varanda, 3 banheiros. Mas eu não quero 2 quartos, eu quero um quarto só. E ali, naquele mesmo projeto, naquele mesmo ambiente, eu já consigo dar ao cliente aquela experiência que ele precisa. No caso, um quarto só. Naquele mesmo momento, a gente consegue trocar as cores do imóvel, do projeto que ele está vendo no ambiente virtual. Eu consigo trocar móveis, eu consigo tirar uma parede do lugar, trocar a cozinha, para que ele se sinta de fato atraído e muito mais propício a comprar uma unidade. Como é que a gente faz esses projetos no ambiente metaverso? O metaverso é como se fosse de fato uma realidade, né? Uma segunda realidade ali, digamos assim, do que está acontecendo hoje. A gente estaria dentro desse imóvel já projetando ele físico, mas com uma certa facilidade de adaptação. Então, para fins de corretores, né, de vendas imobiliárias, a gente tem essa adaptabilidade muito mais fácil. Você já chegou num imóvel que ele estava necessitando de várias e várias obras, vários e vários investimentos, mas você via até um potencial, uma metragem boa, só que você não consegue visualizar naquele momento, você está naquele apartamento às vezes acabado, né? Como você pode fazer isso? No ambiente metaverso, você já tem essa possibilidade. Você consegue, com seu óculos, fazer o seguinte, olha, esse imóvel que eu estou vendo físico é um horror. Eu não quero nem comprar ele. Eu estou aqui. Quando coloco o óculos, eu vejo como ele vai ser projetado para mim. E isso gera um desejo de consumo no seu cliente e com um investimento muito menor do que, de fato, você ter que fazer uma obra de uma unidade modelo para vender. Então, quando você faz ali essa adaptação em loco, em tempo real, daquele cliente olhando na hora o projeto da casa dele, a tomada de decisão desse cliente fica muito mais assertiva, muito mais fácil para você ter um poder de convencimento ali na hora, porque ele está vendo qual é o potencial do imóvel, né, daquela construção naquele momento. E, claro, podendo fazer ali as adaptações necessárias. Nesse momento que ele consegue se identificar, ele está ali naquele local, ele consegue identificar, ó, aqui vai ser uma parede, aqui vai ser a minha cama, aqui vai ser o móvel da sala de jantar. Ele consegue visualizar, inclusive, como seria a projeção de custos para essa obra e também ter uma tomada de decisão, novamente falando, na hora de comprar e avaliar aquele imóvel. Na hora eu vou conseguir saber o seguinte, para o meu imóvel ficar assim, eu preciso investir mais tanto. Então, é muito fácil hoje em dia você trazer isso como inovação, para o seu cliente se sentir de fato na casa projetada dele e não ser uma realidade distante. Não é esse projeto 3D que o arquiteto faz, né? É de fato você estar naquele ambiente, naquele momento, sentindo ali a parede, a cama, os móveis, vendo as cores diferentes, né, que você quer colocar ali no teu teto, no teu lustre, enfim. E isso é uma inovação de mercado que tem um custo muito mais reduzido do que você, de fato, projetar um apartamento ou reformar um apartamento que você não sabe se vai ser vendido. E no caso... fala, gente. E no caso...
Fala você, então. É Fala para você. Eu já sei ímpar. que você vai falar sobre monetização de advogado. Eu já sei disso. Eu percebi pelo seu sorriso que você quer falar sobre isso. Mas antes de você falar sobre isso, já que ela falou do custo, e eu queria lembrar que a gente não está só falando também para advogados, que a ABAME é uma instituição que tem convênio com outras instituições co-irmãs, né? Então, nós temos convênio também com o Cresce. E como a gente fala em mercado imobiliário, a gente fala também de corretores de imóveis que também se interessam e são muito parceiros da ABAME. E aí você falou sobre o investimento do metaverso. Você teria uma ideia para colocar para a gente sobre qual seria esse valor de investimento em média do metaverso? Claro, eu atendo alguns clientes que, inclusive, já elaboraram cápsulas. Ele hoje é uma franquia. Vou até falar o nome dele aqui para, né, fazer a propaganda dele. Xverse é um cliente que a gente atende, que já Aqui não tem. pode fazer muito propaganda, não, porque para eu fazer propaganda aqui, eu tenho que ganhar pela propaganda. Tá certo, tá certo. Patrocínio tem valor, tem valor. Mas pode Xverse, falar, foi só uma patrocina a brincadeira. gente, hein? Mas Ó, é interessante. você já falou, segundo que você fala, eu quero patrocínio. Patrocínio, isso aí. Não, já vou mandar aqui para ele a cota de patrocínio. Mas assim, é muito Ale, interessante. só um parêntese. Inclusive, esse era um tema muito interessante para a gente trazer até no nosso ENAI, né? Que é uma inovação muito grande para o mercado imobiliário, né? Podemos sugerir para a nossa diretora jurídica e pedagógica, Fátima Santoro, que está já organizando a parte acadêmica e pedagógica do nosso ENAI. Já está quase pronto, não sei se vai dar tempo, mas a gente pode fazer uma sugestão desse tipo para ela, sim. Mas vamos lá, eu quero saber o Excelente. custo. Vamos lá, a gente tem vários modelos, né? Vou pegar o case desse cliente que eu falei. Ele tem o óculos, que vendendo só o óculos com o programa, né? O software de projeção ali para elaboração do projeto em loco, custa em torno de R$ 7.000. E você consegue fazer todas as atualizações, né? Já vem ali com um par de óculos, já vem ali com toda a experiência. E também tem investimentos ali em torno de R$ 20.000, em que ele monta ali a cápsula, né? Você entra de fato na cápsula e você tem ali a experiência de visitar várias unidades diferentes de vários prédios diferentes, digamos assim. Então, acredito que se a gente for pensar em uma construtora, acho que vale a pena ali um óculos, né? Porque a gente está falando ali de eventual uma unidade, enfim, colocar um óculos dentro de cada unidade, ou se a gente for pensar ali numa imobiliária que vão ter várias unidades, vários prédios diferentes, várias casas diferentes para mostrar, de repente uma cápsula mesmo. Então, assim, os investimentos, um óculos mais robusto aí, com esse programa de software, ele gira em torno de R$ 7.000, e a cápsula, ela gira em torno ali de R$ 20.000. Então, às vezes a gente pensa que é algo muito distante da realidade, né? Nossa, isso aí deve ser muito caro, né? Eu estou vendo aí várias reportagens que o Facebook, o Meta, né? Investiu ali bilhões. Eu vejo terreno em metaverso sendo vendido ali por milhões já, né? Tem escritórios de advocacia que já estão em metaverso, né? Então, assim, a gente vê isso e acha que é algo muito fora da nossa realidade, mas, assim, para a questão de aplicabilidade prática, né, não é tão fora. Se a gente for pensar em reformar um apartamento, vai sair muito mais do que isso. Fazer um móvel planejado de exemplo, né? Visite aqui seu planejado, né? Vamos comprar. Certamente, né, seria muito mais caro do que você ter essa inovação aplicada ali no teu negócio, reduzindo custos. E quanto a esse tipo de contrato, teria alguma peculiaridade no sentido de é, uma segurança para o cliente, né? Porque ele vai estar contratando ali uma coisa muito nova, muito atípica, né? Com muitos detalhes. E aí, aí nesse momento entra a consultoria, né? A assessoria do advogado. Né? Exatamente, super importante, porque assim, é um ambiente novo. E vamos lá, você que é corretor, né? Tá assistindo aí a live.
olha, Jéssica, tudo bem, isso aí é muito legal, né? Me pareceu interessante, mas aí eu entro, né? Faço um projeto para o meu cliente, prometo que o imóvel que está acabado, né? Mas que ele viu no metaverso, vai ficar do jeito daquele projeto que ele desenhou ali na hora que eu ajudei ele. E aí depois não fica nada disso, né? O projeto sai totalmente. Obra, a gente sabe como é que é, né? Obra, eu brinco que se você não tiver o dobro do tempo e o dobro do dinheiro, nem começa a fazer, porque são vários percalços ali no seu caminho. Mas e ele pode me processar porque eu vendi para ele um projeto com base ali no na experiência que ele teve naquele momento. Ele fez a compra, chegou na hora, ele não recebeu aquele projeto. Então, assim, é claro que a gente vai ter que ter, nós, colegas, né, no âmbito jurídico, nós vamos ter que ter previsões contratuais muito específicas para delimitação ali de tanto do consumidor quanto da construtora, da imobiliária, de responsabilidades. A gente está falando de uma projeção. A gente pode trazer para ele algo em torno do que ele está prevendo de forma estimada, mas essa garantia, né, de que o projeto vai ficar igual, de que a cor que ele viu no projeto ali no metaverso vai ter, de fato, aquela tinta específica. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado antes de desenhar o projeto, conversar com o cliente e com a construtora, sabendo o que de fato existe no ambiente físico que pode ser agregado no ambiente virtual, para não terem falsas expectativas e, de fato, se as adaptações que ele puder fazer naquele ambiente são, de fato, realizáveis. Porque senão você gera ali uma frustração contratual e, claro, que você vai ficar sujeito a ter responsabilidades e também eventuais ali prejuízos de danos, lucros cessantes. Então tem que ter, eu falo sempre isso, né? O combinado não sai caro. O que você espera e o que de fato eu posso garantir. Dentro do metaverso não é diferente. O que de fato a gente pode. Ninguém vai morar numa casinha virtual. A gente está fazendo a utilização desse ambiente, né? Que vai existir também no metaverso, mas que a gente vai adaptar ao ambiente físico. Então, tudo que está sendo prometido tem que ser cumprido. Se você não tem condições do cliente mudar o banheiro de lugar, não coloca isso no projeto do teu cliente. Não coloca isso ali como uma opção. Então, essas condições ali, essas dicas, essa consultoria, ela tem que ser fornecida tanto para o cliente. Eu estou pelo cliente, eu sou advogada e estou pelo cliente que vai visitar, vai fazer essa projeção ali dentro do metaverso. Então, você já alerta seu cliente. Olha, cliente, pergunte para a imobiliária, pergunte para a construtora se todas essas adaptações que você quer fazer, elas são de fato realizáveis. Se sim, coloque no contrato. Construtora, de fato, informe ao seu cliente um dever, né? Construtora, de fato, aquilo é uma projeção, uma estimativa, precisa ser confirmada pelo arquiteto, pelo engenheiro, ou se de fato já foi e é realizável. Então, essas informações precisam estar claras, tanto na hora da venda. Então, assim, corretores, né, a gente tem que trabalhar sempre unido. Então, não venda para o teu cliente aquilo que a gente não pode colocar num contrato, né, nesse projeto. Da mesma forma que a gente tem que ter alguns cuidados, né, confidencialidade, não concorrência. Não é possível, a gente não pode pensar que o cliente, né, que o comprador ali de um imóvel, ele vai entrar numa unidade, ele vai fazer todo o projeto, ele vai ver tudo que pode ser realizável ali, e no final das contas ele vai fazer ali com o teu concorrente ou vai fazer, né, com outro corretor. Então é muito necessário que a gente tenha um alinhamento, primeiro, com quem é o nosso cliente, e também, como em todos os contratos, a gente tem que ter ali previsões específicas para proteger desses eventuais ali percalços que eu mencionei, mas tem vários outros que a gente tem que, né, ter ciência e passar para o nosso cliente, independente do lado que ele esteja, sabe? Seja ele aquele proprietário, né, aquele interessado em comprar um imóvel, ou seja, de fato, uma construtora, uma imobiliária, um corretor. Agora, eu pensei que a Dani fosse fazer essa pergunta, mas
o que os advogados gostariam de fazer, que dentro dessa consultoria, né? O que você vislumbra de monetização? Como que os advogados vão monetizar esse tipo de consultoria? Como que vai ser isso? O que você sugere? Com o que você está acostumada a ver na prática jurídica? Como que isso se dá? Então, como é um ambiente muito novo, eu vejo uma demanda altíssima, né? As empresas elas querem contratar advogados, né? Que façam essa estruturação, né? Esse alinhamento de contrato com segurança, com cláusulas necessárias específicas para esse setor, e elas muitas vezes não conseguem achar. Então, é muito interessante, como eu disse, né? A gente tem um ambiente muito utópico, mas que pode ser hoje já utilizado para uma redução de custos. Então, o advogado, ele que se atualizar, né, que entender ali de fato como é uma estruturação de um contrato desses, na verdade é um conglomerado de contratos, né? Aquele que entender como funciona essa estruturação, ele vai sair na frente. Então, o advogado ele não começa só para fazer contratos. Ele precisa conhecer o que é o cliente, construtora ou imobiliária, o que eles querem de fato oferecer de experiência de inovação para o cliente dele, para aquele que está interessado em comprar um imóvel, alugar um imóvel, e alinhar as questões de compliance, de conhecer o cliente. Se quiser fazer meio de pagamento, são cláusulas contratuais diferentes em criptoativos, são declarações à Receita Federal diferentes em criptoativos. Desde 2019, a gente tem a Instrução Normativa da Receita Federal 1888, que já versa sobre essas declarações. Então, o advogado que se interessar por essa área e quiser, de fato, monetizar ali no âmbito de consultoria imobiliária, ele precisa estar atualizado nas questões de meio de pagamento, como funciona ali esse recebimento. Ele precisa estudar em torno da legislação fiscal, como funciona essa declaração, como a imobiliária a construtora, né, o intermediário, o corretor, como ele vai se comportar no âmbito da declaração fiscal, da declaração à Receita Federal, para que ele não leve nenhum prejuízo ao cliente. Ele precisa também se estruturar no setor de KYC e compliance. A gente fala muito de compliance, né? Compliance nada mais é do que estar em conformidade com algo. A gente tem a nossa legislação, precisamos estar em conformidade com essa legislação. O setor de criptoativos, nós temos parecer da CVM já tratando disso, projeto de lei rodando, instrução normativa da Receita Federal. Então, você precisa estar em conformidade com isso. Da mesma forma que o compliance imobiliário, quando a gente trata do âmbito contratual, precisa estar em conformidade com o Código Civil, precisa estar em conformidade com a estrutura necessária de registro de imóveis. Então, quando você for pagar o seu imóvel, por exemplo, né, em criptoativos, precisa constar em escritura que foi pago por criptoativos, não é moeda oficial, corrente, né? Não é isso, tá? Precisa estar claro. Então, eu vejo inicialmente três, eu vou falar duas, vai, para resumir. Duas formas ali, dois carros-chefes que o advogado precisa investir para começar a monetizar. Tanto nessa questão fiscal, né, contábil, de estruturação de conglomerados para recebimento e meio de pagamento no setor imobiliário de criptoativos, quanto na questão do conglomerado contratual que você vai ter para criar ou gerar uma expectativa que vai ser cumprida dentro da venda do imóvel e do projeto específico, plausível e realizável ali para o cliente. Como é esse contrato? Esse contrato ele tem uma estrutura diferente de um contrato de compra e venda. Ele tem uma estrutura diferente, ele vai precisar ter cláusulas diferentes, porque aqui a gente está falando de um ambiente diferente. A gente está falando de um imóvel que vai existir no metaverso, a gente está falando de um imóvel que, depois que existir, for adaptável ao metaverso, ele vai ser adaptável aqui à nossa realidade física, né? Vou falar um exemplo rápido, tá bom? Vou pegar falando de NFTs.
que são os tokens ali não fungíveis, né? NFT, token, é tudo a mesma coisa, tá? Tecnicamente falando. Às vezes você vende obra de arte. Vou dar um exemplo. Você vende uma obra de arte. Vou vender uma obra de arte para Dani, tá? Essa obra de arte, ela pode existir no meio físico, ou eu posso tirar uma foto e vender para Dani. Quando eu tiro uma foto e mando para Dani e eu queimo a minha obra no meu ambiente físico, essa obra digital ela vale muito mais, tá? Essa é a estrutura, né, do NFT para questão de obra de arte. Então, tudo isso tem que ter previsão contratual. Olha, se eu estou no meu ambiente estruturando o meu projeto dessa forma, eu preciso ali saber se de fato ele é realizável, se de fato ele já está aprovado pelo engenheiro, pelo arquiteto, se de fato o que a construtora imobiliária está me vendendo, ela vai garantir aquele projeto igualzinho que no ato da venda me foi vendido, né? No ato ali daquela conversa inicial, na promessa, ela disse que ia cumprir. Então, assim, é um contrato híbrido e atípico, né? A gente não está falando dos contratos que a gente já costuma fazer. E quem tiver esse know-how, quem souber ali estruturar esse conglomerado, né, contratual novo, vai sair na frente do mercado, porque as empresas já estão pedindo isso. E não tem profissional. Assim, a gente vê pouquíssimos profissionais no mercado e os que tem agora estão saindo na frente cobrando caríssimo. Então, é hora de ficar rico, pessoal. Olha, maravilha, muita informação. Eu acho que é um mar aí azul de oportunidade, né, para os advogados que quiserem realmente investir nesse ramo e entender, né, porque hoje não é tão comum uma pessoa chegar para a gente do ramo imobiliário e falar, eu quero comprar em cripto. Mas vai ser uma coisa que vai ser. Então, o ideal é todo mundo se especializar agora, né? Para quando a coisa começar a realmente pipocar, você tá ali na frente, já sair na frente. A gente tem aqui, ó, a sorte aqui de ter a doutora Jéssica aqui para já dar todos os bizus aqui pra gente, os macetes. E foi ótimo, muito enriquecedor. Espero que todo mundo aqui tenha gostado, né? Eu queria saber se a doutora Jéssica ainda tem alguma coisa a acrescentar. Também abrir para o pessoal que está aqui com a gente ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta também, esse é o momento. A gente abre aqui para pergunta. Coloca aqui no chat que a gente pergunta aqui para a doutora Jéssica. Podem abrir para perguntas à vontade. E, pessoal, além desses exemplos que eu dei, tem vários outros. Assim, o setor de inovação, ele corre, né? Ele não anda, ele corre. E, muito embora, né, assim, não seja a regra pedirem para comprar em assim, eu já estou vendo acontecer. Assim, muitos clientes do meu escritório já fizeram aquisições de imóveis em criptoativos. Então, assim, não está sendo tão raro, já está acontecendo. E num futuro próximo, né, como eu disse ali, a gente vai conseguir pagar IPTU, a gente vai conseguir pagar imóvel. Algumas construtoras já estão aceitando e não é de hoje, né? Então, assim, o advogado que estiver preparado, o corretor que estiver preparado, né, o construtor que estiver preparado, ele não vai precisar daquele tempo de adquirir aquele know-how para depois entrar no mercado. Então, começa agora, invista nesse tema agora. A gente deu alguns exemplos aqui falando de cripto, compliance, KYC, metaverso, mas assim, as inovações elas não têm limites, né? Existem várias outras. A gente precisaria ali de 6 horas ali para discutir isso. Então, esse são dicas rápidas ali para vocês entenderem e buscarem, claro, né, esses temas para conseguir se capacitarem ali para atender os seus clientes. Mas é uma área que está demandando muita consultoria jurídica e você mesmo pode oferecer isso para o seu cliente. Quando o advogado, não tem coisa melhor, né? Quando o advogado oferece ali para o corretor, para a construtora, para a imobiliária, quando ele mesmo oferece uma opção que vai reduzir o custo da empresa. Aí esse empresário não te larga nunca mais, ele quer você para sempre. Doutora Jéssica, eu achei que foi fantástica a sua explanação, porque para uma live você aprofundou no conteúdo,
explicou o que é o metaverso, como que ele acontece, o contrato, quais eram as relevâncias de cláusulas contratuais, falou para o público de advogados, falou para o público de corretor, falou sobre a precificação, sobre a monetização, falou sobre o custo, né? Porque é algo que a gente, às vezes, as empresas ficam pensando, né? E qual seria o custo disso? O corretor, acho que isso é uma coisa, por ser inovadora, muito distante, como bem disse a doutora Daniela, mas não, já está acontecendo e daqui a pouco vai intensificar mais ainda, né? E eu acho que foi extraordinário, Dani. Eu acho que a doutora Jéssica arrasou aqui. Eu estou vendo que as pessoas estão elogiando. E, e é isso. Olha, eu fico muito Deixa feliz, aqui. obrigada pelo convite. Vocês realmente estão de parabéns trazendo essa iniciativa de atualização, porque quem não se atualiza, né, fica para trás. Não, a gente está vivendo, como eu falei, a gente está vivendo uma era de corrida, né? Daqui a pouco não vai ser mais metaverso, vai ser já outra coisa. Então, assim, a gente precisa estar pronto ali para atender o nosso cliente e quem estiver vai sair na frente, né? É a época do pico. Né? Agora tá na moda criptoativos, daqui a pouco vai estar na moda outra coisa. Então, assim, se atualiza, porque quando chegar a moda disso, né, vocês já vão estar prontos para o mercado. Vocês não vão precisar daquele lapso temporal ainda para prestar consultoria para o seu cliente. E os clientes também, né, que não conheciam nada sobre o metaverso, que estão aqui assistindo, que eu estou vendo algumas pessoas aqui que não são do meio jurídico, com certeza elas agora vão conseguir querer ter esse interesse de se aprofundar. Nossa, como assim? Você coloca um óculos, já está o projeto pronto, né? Então, eu acho que isso está trazendo, vai trazer muita curiosidade para essas novidades e inovações que estão surgindo. E eu achei assim de uma forma muito interessante. E a ABAME é uma instituição que está sempre à frente do seu tempo, né? Está sempre trazendo essas inovações, antecipando e capacitando os seus advogados associados para o que está acontecendo de novo no mercado. E eu só quero agradecer aí, passar a palavra para a doutora Daniela, que a gente carinhosamente chama de Dani, né? E agradecer a sua presença, doutora Jéssica, e foi muito boa essa live. É isso. Em nome da ABAMA, então, aqui, em nome em nome da minha presidente aqui, quero agradecer, deixar aqui já um convite para você vir ser associado, se associar à ABAME. A gente aqui trata de alfinete ao foguete, né? A gente está sempre ajudando, é uma instituição que vem mesmo para essa troca, para estudo, para compartilhar. Então, você foi muito bem-vinda aqui e espero a gente poder ter novos encontros com mais... ela é a diretora jurídica da ABF Rio aqui, então ela trabalha com franchise, então a gente pode voltar aqui para falar de franchise também, porque tem contrato de compliance, tem atuação por advogado, tem tudo aí mais para ela contar para a gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Espero que todos tenham gostado. E um beijo até o próximo Chega de Café. Dani, deixa eu Lembrando só que o dar nosso... Desculpa aí, pode falar. Não, vou passar para você. Lembrando que o nosso Chega de Café fica gravado no YouTube da ABAME. Então, quem não pôde, nesse horário das 12 horas, assistir o Chega de Café ao vivo, pode ir lá no YouTube. Às vezes eu não consigo assistir ao vivo, vou lá no YouTube e assisto depois. Então, pode assistir o nosso Chega de Café, que fica lá gravado no nosso YouTube, tá? Pois não, Gente, doutora Jéssica. só para falar desse tema final aí, porque a Dani mencionou o franchising, o setor de franchising é maravilhoso, né? A gente vê ali grandes marcas do nosso dia a dia, a maior parte ali, né, são de franquias, é a forma de você crescer muito mais rápido com capital de terceiros, né? Que é a forma melhor, você tem que colocar seu dinheiro ou o terceiro coloca seu dinheiro para você crescer. Então, assim, é um papo muito interessante também para a gente trazer ali também de pauta. Estou à disposição, como eu disse, parabéns por inovar, por trazerem sempre, né, atualizações para a população, ali para os associados, para os não associados. E informação hoje é tudo, né? Já passou de ser o novo petróleo. Informação hoje é necessário. Profundidade
do conteúdo é mais necessário ainda. Então, parabéns aí a vocês duas, foi um prazer. Obrigada por tudo, viu? Beijo! Beijo. Tchau, Tchau! tchau. Tchau, tchau.